Olá, torcedor americano. Vamos falar um pouquinho do próximo jogo, ou seja, da quinta rodada da Bezinha. E o que importa, né? É o nosso adversário. Eu estava até aqui vendo um livro, né? Muitos de vocês até conhecem esse livro, que é do Sun Tzu, que tem como título A Arte da Guerra. E aqui na Arte da Guerra, tem até eu copiei, eu carrego essa frase comigo já há muitos e muitos anos, desde quando eu ministro treinamento para a minha equipe, né? Quando eu ministrava treinamento para a minha equipe, eu utilizava sempre algumas frases aqui no livro A Arte da Guerra. E uma delas cabe perfeitamente no que nós vamos fazer domingo. Então eu preparei um pré-jogo pensando naquilo que nós vamos enfrentar no domingo. Então a frase do Sun Tzu diz o seguinte: se você conhece a si mesmo, mas não conhece o inimigo, aqui eu coloco rival, tá? Nosso rival. Ninguém é inimigo do Bonifácio, né? Ele é o nosso rival, nosso adversário. Então vamos trocar o inimigo por adversário. Se você conhece a si mesmo, mas não conhece o adversário, para cada vitória conquistada você também sofrerá uma derrota. Bastante forte, né? Então aqui fica uma lição para nós. Nós temos que conhecer o nosso rival, o nosso adversário, que é o José Bonifácio. Então eu vou sair de cena, mas antes de sair de cena e já entrar com a escalação, a formação que eu estou prevendo do José Bonifácio, de acordo com as pesquisas que eu fiz, eu vou deixar mais uma vez aqui um pedido. Pessoal, quem não se inscreveu e está vendo esse vídeo, inscreva no canal, compartilha, deixa o seu like, ativa o sininho sempre para receber, né, informações dos meus vídeos. Então, agora sim, agora eu vou encher a tela e para vocês acompanharem aquilo que no meu ponto de vista será o time do José Bonifácio, ok? Então vamos encher a tela. Bem, pessoal, com a tela cheia, essa é a formação que eu tenho, olha, 99,9% de certeza que ele vai colocar em campo. Então, o Guilherme Furtado, que é um treinador, né, um treinador jovem, 36 anos, ele foi jogador do Pão de Açúcar no ano de 2008, ou seja, 17 anos atrás, né? E ele jogou também no Coutinho, no Guarujá, que não conhece bem aquela baixada. Agora, ele também passou no José Bonifácio, ele já treinou o Bonifácio sub-15, sub-17, sub-19, sub-20, quer dizer, ele já teve uma boa passagem, tem bastante experiência no José Bonifácio. E de 2017 a 2024, depois de ele fazer todo esse trabalho, ele teve uma passagem lá no Santos do Pará e no Castanhal. Inclusive do Castanhal ele trouxe alguns jogadores, né? Exemplo do Darlison, que nós vamos ver falar. E também ele trouxe, se eu não me engano, tem um segundo jogador, o Ítalo ele trouxe de lá também. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Então vocês estão vendo aqui a formação, eu começo aqui pelo goleiro Kaique. O Kaique ele é um goleiro jovem também, de 21 anos, ele tem 1,88 m, então tem uma estatura relativamente boa. E ele é canhoto, tá? Ele sai tocando bola com o pé canhoto, bons os atacantes do América aí ficar de olho, né? Dá para tirar vantagem aí. Ele jogou no Guaporé de Rondônia, no sub-20 de Tanabi, né? Do Tanabi que ele veio para o Bonifácio sub-20. Então ele é o goleiro, e aqui tem um detalhe. Ele participou de todos os jogos do José Bonifácio. Ele não deu espaço para o goleiro reserva, assim como o Maranhão no América, né? Depois nós temos aqui o Gustavo, lateral direito, também, né? Gustavo Paiva, porque eles têm dois Gustavo, tem o Gustavo Brito e o Gustavo Paiva. Esse é o Gustavo Paiva, que é o lateral direito. Eles têm o Gustavo Brito, que é um volante, né? Mas vamos falar do Gustavo Paiva. Também ele jogou todos os jogos, não foi substituído em nenhum jogo, e ele é de Brasília, né? Nascido em Brasília. Ele jogou no Sobradinho, no Trindade, né? Lá de Goiás, no sub-20, e veio para o José Bonifácio nesse ano. Na dupla de zaga nós temos o João Paulo e o Cauã. O João Paulo tem 22 anos e ele é um zagueiro destro. Aliás, a dupla de zaga deles é de destros, né?
E o pessoal conhece bem o João Paulo. O João Paulo passou pelo América, passou pelo Rio Preto, depois foi para o Taubaté, chegou a jogar na vizinha aí, Olímpia, e veio também para o Bonifácio em 2026. Também jogou todos os jogos e não teve nenhuma substituição, né? Titular absoluto. Por isso que eu tô nessa escalação aí. Bom, o Gustavo Brito, ele é um lateral também destro, também joga de volante, e ele tem 21 anos, ele jogou, esse saiu, ele, se eu não me engano, ele é de Itanhaém, ele jogou no Santos, no Sub-13, passou pelo Botafogo de Ribeirão e veio para o Bonifácio 2026. Na verdade, a maioria aqui veio em 2026, ok? Bom, vamos mudar a tela aqui para o meio de campo. Então nós temos no meio de campo o Darlison. O Darlison também jogou todos os jogos. Esse daí é um dos jogadores que o treinador trouxe de Castanhal, né? Então é um jogador que ele conhece muito bem. O Darlison, ele tem 20 anos, é um volante, ele é ambidestro, né? Ele trabalha com os dois pés. E ele jogou muito lá no Pará, no Castanhal, no Santos da Paraíba, que são jogadores, do Paraíba não, do Pará, né? E veio para o Bonifácio, quer dizer, deve ser bem conhecido do treinador. Bom, o Bernardo depois é o que joga na frente, deixa eu puxar aqui para vocês verem. Igor é um provável substituto, ok? Vamos se atentar primeiro ao que está com fundo vermelho. O Bernardo é um jogador de 22 anos, é um angolano, tá? É um angolano, moreno, corre pra caramba, e ele é um atacante. Ele jogou no Tanabi também, do Tanabi que ele veio Bonifácio. Ele jogava num clube lá que chama Bravos do Max ou Maquis, né? E no meio nós temos aí o Caveirão. O Cauã Caveirão, ele é um jogador também de 20 anos, jogou todos os jogos, assim como o Bernardo, o Caveirão também jogou todos os jogos. É um jogador de 20 anos, é um centroavante de 1,85 m. Ele começou lá no Oeste. Do Oeste ele foi para Nápoles e veio para o Bonifácio também. Ele costuma ser muito substituído, por isso que eu coloquei, né, em alguns jogadores aí, eu coloquei o provável substituto em cima, né? Então vocês vão ver aí o Ítalo em cima do nome do Caveirão, porque ele tem entrado também no lugar do Caveirão. Depois a gente vai falar um pouquinho das mudanças que são feitas no José Bonifácio. Depois nós temos também um jogador que também tem jogado também direto, né? Ele não tem ficado fora não, que é o Gabriel. O Gabriel, ele é um jogador, ele é meia ofensivo, ele trabalha muito bem com o pé esquerdo, é um canhoto. Ele começou no sub-20 do Bonifácio, depois ele saiu, teve uma passagem no Tanabi e voltou para compor o elenco novamente do José Bonifácio. E depois nós temos o Diogo, né? O Diogo, ele é um atacante que cai muito pelas beiradas assim como o Bernardo cai do lado direito, ele cai do lado esquerdo, né? O Diogo, ele tem inclusive feito algumas jogadas interessantes no Bonifácio. Então, esse é o elenco que eu tenho praticamente certeza absoluta que é a formação que ele vai entrar, porque a maioria desses jogadores jogaram todos os jogos, com algumas substituições, né? Que nem, por exemplo, o Bonifácio, ele tem um volante canhoto que chama Carlos Eduardo, eles chamam ele de Cadu, que ele também ele faz muita composição, ele entra sempre no segundo tempo. E tem uma coisa aqui que é muito interessante que eu quero passar para vocês. E quais são esses detalhes? Esses detalhes que eu quero passar é o seguinte, ó. O Kaique, goleiro, jogou todos os jogos, não foi substituído. O Gustavo Paiva não foi substituído, jogou todos os jogos. João Paulo jogou todos os jogos. O Cauã Luz, ele jogou todos os jogos. Aí entra aqui o Gustavo Brito. O Gustavo Brito, ele jogou os 3 primeiros jogos, tomou cartão amarelo nos 3 jogos. Aí ele ficou de fora contra o Assisense. E o interessante é que entrou o Yuri no lugar do Gustavo Brito. O Yuri aqui é um angolano, tá? Um jogador bastante veloz, voluntarioso. Ele entrou no lugar do Gustavo Brito. Aí ele tomou 2 amarelos nesse jogo e foi expulso com cartão vermelho, né? Ele poderia ter deixado o Bonifácio com um jogador a mais, né? Porque o jogador do Assisense tinha tomado o cartão vermelho também, e ele acabou prejudicando. Então é interessante, né? Você tira
um volante que toma um cartão por jogo, coloca outro que toma dois e depois toma um vermelho. O Davidson também, ele jogou praticamente todos os jogos, também não foi substituído. O Bernardo, ele jogou 3 jogos, no último jogo ele entrou, o treinador preferiu entrar com o Cadu, né? Eu não sei se por uma questão de preservar o jogador ou alguma contusão, ele acabou segurando o Bernardo. Então nesse jogo aí, ele preferiu entrar com o Cadu, ok? E também algumas substituições que eles têm feito, que eu achei bastante interessante, é que se vocês observarem aqui no quadro, a maioria deles sofreram substituições. E ele só mexe no ataque, cara, e no meio de campo. Ele não mexe com a zaga de forma nenhuma, e muito pouco no meio de campo. Que nem, por exemplo, o Caveirão, ele jogou todos os jogos, mas ele entra como titular e ele acaba sendo substituído no segundo tempo. Ele costuma usar o Ítalo ou o Igor. E o Gabriel também, ele jogou todos os jogos, mas também costuma ser substituído pelo Ítalo. O Diogo também entrou com todos os jogos e costuma também ser substituído pelo Igor. Ele usa não só o Igor, né? Ele usa também o Ítalo, que é um lateral esquerdo canhoto. Ele troca bem esse jogador. O Saderno, ele usa muito também quando ele substitui alguns jogadores, né? Tipo até o Caveirão. Ele já substituiu o Diogo, ele já substituiu o Yuri. E ele sempre entra fazendo um papel de volante. É um angolano também bastante veloz. Inclusive, ele chegou a fazer falta em alguns jogos aí. O Hugo Ryan também é um jogador muito utilizado. Ele já substituiu o Caveirão 2 vezes e também substituiu o Bernardo, que é um ponta veloz pra caramba. Tem que ficar de olho nesse cara aí. É um cara que já veio do Castanhal também. Quer dizer, é mais um jogador. Na verdade, ele trouxe 3, pelo que eu estou vendo, né? O Ítalo e o Igor, ele trouxe lá de Castanhal. E também ele trouxe o Davidson, né? Então ele trouxe 3 jogadores que ele conhecia bem lá do Castanhal. Então, praticamente o José Bonifácio, ele entra sempre com a mesma formação e depois as substituições são feitas no segundo tempo, mas com ataque e também no meio de campo. Então, pessoal, isso aí é os levantamentos e um estudo que eu fiz do time de José Bonifácio. Agora, tem alguns dados interessantes, né, que nós precisamos observar bem. É que o time de José Bonifácio, eu vou mostrar para vocês agora em seguida alguns dados, né, alguns itens, que nos leva a uma condição de a certeza de que a coisa não é tão difícil como a gente pensa, não. A cobra não é tão venenosa assim como a gente está com medo, não. Eles fizeram um gol, eu vou passar uma estatística também, depois eu até montei um quadro para passar para vocês, da performance do Bonifácio até agora com relação a gol, como que foi feito esses gols, que é assunto também para esse vídeo. Mas o Bonifácio, você vê pela composição e pela formação que eu passei para vocês, não é um time também que trouxe assim grandes astros, né? Jogadores experientes. Não, tem muitos jogadores sub-20 que veio do Castanhal, que veio do Tanabi, alguns que passaram pelo América e Rio Preto, quer dizer, então não é um bicho-papão assim. E como diz o nosso amigo aqui, né, da arte da guerra, é só conhecer o nosso adversário que a gente consegue ganhar a batalha. Então vou passar agora para vocês alguns dados interessantes também que servem para esse pré-jogo. Bem, pessoal, eu fiz um levantamento que eu acho que é interessante, não só para o torcedor, como também, né, para a direção técnica, né, com a comissão técnica de um clube, é estudar o adversário com relação a gols, né? O José Bonifácio, ele fez 9, tomou 2, está com saldo de 7, e nós estamos com, tomamos 2, fizemos 2, estamos com saldo de 0. Então está na hora de começar também a prestar atenção nos goleadores do Bonifácio, né? E de que forma esses gols foram feitos. Então vamos lá, contra o Tupã. Eles fizeram o primeiro gol aos 10 minutos com o Diogo, que é a camisa 11 deles, né? É muito rápido esse jogador, ele joga bem pelas beiradas. Ele recebe um lançamento da esquerda, entra pela meia, corta o zagueiro e bate de pé direito no canto esquerdo do goleiro. Rasteiro, na minha opinião. Eu já fui goleiro. Na minha opinião, falha do goleiro. Era um chute defensável.
Então vai vendo os gols do Bonifácio. Aos 19 minutos, o Gabriel, que é o camisa 10 deles, porque aí não tem meia nem volante, tá? Eles jogam com atacantes flutuando muito ali, pelo que eu tenho visto em alguns melhores momentos do José Bonifácio. Então o Gabriel, camisa 10, ele recebe um cruzamento vindo da esquerda de cabeça e vai e faz o gol. Então eles fazem um gol num corte do Diogo, depois o Gabriel faz um de cabeça. Aos 31, o Bernardo, um ponta-direita, né, o 7, ele puxa um contra-ataque. Na verdade, quem puxou o contra-ataque foi o Gabriel. Ele lança para o Bernardo e ele entra sozinho, mas numa tranquilidade, cara, fantástico. De cavadinha, ele encobriu o goleiro, fez o terceiro gol do José Bonifácio. Aos 85 minutos, o Gustavo Brito, que joga com a 5, ele dá um chute rasteiro colocado de fora da área no canto direito do goleiro. Também era um chute defensável. Eu achei o goleiro do Tupã nesse jogo muito fraco. Para mim, 2 gols aqui era evitável. Bom, depois ele jogou contra o Santa Fé. No Santa Fé ele fez um gol, veja bem. O Santa Fé jogou aqui, a gente viu o nível do time do Santa Fé. Deu trabalho, tudo bem, mas a gente viu que não é um time também assim tão assustador. Eles fizeram aos 71 minutos, ou seja, no segundo tempo, com o Caveirão, número 9 dele, um centroavante perigoso e encardido, hein? Cuidado com esse jogador, é o Caveirão lá, o Cauã Caveirão. Ele pegou um rebote num chute do Diogo, o Diogo deu um chute, o goleiro rebateu, tipo o Maranhão fez em Tupã, e o Caveirão aproveitou e finalizou. Para mim, falhas do goleiro, porque ele espalmou por meio da área. Ele poderia ter colocado na lateral ou segurado essa bola. Aliás, o goleiro brasileiro solta muita bola, né? Rebate demais. Parece que está jogando vôlei. Aos 81, 10 minutos depois, o Cauã Luz, né, que é o 4 dele, zagueiro, numa batida de falta, a bola é levantada na área e ele entra de cabeça e faz o gol. Inclusive, ele já fez 2 gols. É um cara que em todas as bolas paradas ele marca presença na área. Quinho, de olho nessa camisa 4 do Bonifácio aí, já tem 2 gols, os 2 ele indo ajudar o ataque. Contra o Rio Pretano, aqui em Rio Preto, eles fizeram o gol aos 29 minutos. Aqui vocês veem a qualidade também do Mirassol na cabeça, do Bonifácio. Ganharam do Rio Pretano também com suor, meu amigo. A gente poderia ter ganhado fácil, mas eles suaram para ganhar. E como foi o gol? Foi também do Cauã Luz, né? Numa falta fora da área, a bola chega na área, ninguém corta, na sobra ali, mas sobrou, você vê, ela ficou disponível ali para um zagueirão do Rio Pretano chutar e tirar a bola, ninguém chutou, o Cauã ajeita, ele teve tempo de ajeitar, e tipo de bico assim, ele empurrou para dentro do gol. Então foi um gol de oportunidade, numa falha da zaga, você vê, numa falha eles ganharam de 1-0 do Rio Pretano, então não é essa coisa toda não. Bom, contra o Assisense, eu observei o seguinte, eles fizeram o primeiro gol, né? Uma bola na mão de um zagueiro, uma bola que foi chutada a meia altura, isso daqui em Assis, tá? Uma bola de meia altura bateu na mão do zagueiro, o juizão botou lá na cal, o Gabriel, camisa 10 deles, foi lá e bateu o pênalti, muito bem batido o pênalti, e fez o gol do José Bonifácio. Depois eles voltaram a fazer o gol aos 54 minutos com o Caveirão, o número 9, que cuidado com o cara. Ele desceu pela direita, né? O Bonifácio desceu pela direita, ele recebe essa bola, ele corta o zagueiro e finaliza do pé esquerdo. Aquela jogada que o ponta, né, de pé trocado, ele corta o zagueiro por dentro, ajeita e bate com um certo efeito e a bola entra lá na área, um golaço. Isso aí foi um golaço. Isso aí não põe culpa em goleiro nenhum, foi um golaço. E com esses lances, com esse gol, o Bonifácio tem 9 gols a favor e 2 contra. Então, contabilizando isso aí, eles tiveram 2 gols de cabeça, 1 gol de pênalti, 2 de chute de fora da área, 2 contra-ataques, que eles conseguiram explorar o contra-ataque, e 2 sobras dentro da área, que é esse gol que inclusive contra o Rio Pretano. Então vocês veem que o José Bonifácio não é um time que tem tanta armação de jogo, tal, aquele negócio, né? Aquela Holanda, né? Naquela Copa da Laranja Mecânica, o Mogi Mirim, o Carrossel. Não é nada disso, cara. É um time normal, time comum,
que tem uma característica que eu observei em alguns lances que eu vi do José Bonifácio. Com eles mesmo, não tem perda de gol não. Pintou a chance, eles fazem. Por isso que eles estão com 9 gols, aí um saldo de 7. Então, não pode perder a oportunidade de fazer o gol. Então, eu confio muito, tenho certeza que o América pode ir lá buscar um belo de um resultado. Eu tenho quase certeza que o América vai voltar de lá vencedor. Pessoal, não bota medo em ninguém, é só analisar os jogos do Zé Bonifácio e partir para cima, ok? Para encerrar esse vídeo, eu vou passar para vocês o time que eu acho, que eu entenda que o Quinho deve utilizar, e vou colocar um outro quadro que eu, se eu fosse treinador do América, faria isso aí, ok? Então vamos lá. Como é um pré-jogo, né? A gente vai ter que também fazer uma previsão aí. Se você tiver também a tua previsão, utiliza aqui os comentários. Sempre lembrando, hein? Deixa o like, faça a inscrição, compartilha esse vídeo e coloca um comentário. Pô. Eu concordo com essa formação, não concordo, eu acho que ele vai mudar, eu acho que não vai. Esse é o meu ponto de vista. Bom, então vamos lá, vou encher a tela. Vamos lá, que nós vamos discutir isso aqui agora. Bem, então vamos lá. Goleiro para mim é o Maranhão, assim como eles vão utilizar o Kaique, nós vamos usar o Maranhão, né? Um jogador que está ali sem problema físico, sem problema, é essa formação, o quarteto, né? Que ele sempre está usando, que é o Maranhão, o João Ataídes pela direita, o cara da assistência, né? Eu até no pós-jogo eu errei, né? Eu coloquei o Negueba como o homem que deu assistência para o Eto, na verdade foi o João Ataídes, né? Aí um amigo nosso aí me corrigiu, eu até agradeço aí a correção. Nem sempre a gente acerta, e quando a gente erra, a gente tem que aceitar a correção e agradecer quem enxerga, né, o correto. Então, obrigado aí pela correção. Então, João Ataídes, o Zé Luiz, o Pedro Henrique e o Biro vai fazer esse quarteto aí atrás, com a dupla de zaga do Zé Luiz e o Pedro Henrique. Tenho certeza que ele vai utilizar esse quarteto. Agora, o meio de campo eu fico em dúvida, mas para mim ele vai usar o Eric Leite como camisa 8, na minha opinião. O Chico, ele vai de 5, né? Ele vai usar o Chico ali, sempre fazendo, além de flutuar, ele dando uma assistência ali mais para o lado esquerdo para o Biro e o Pedro Henrique. E do lado do meio, né? Vamos dizer assim, o meia, atacante aí, provavelmente ele deve entrar com o Lucas Paraíba, na minha opinião. Negueba ganhou a posição, não sei se aquela saída dele no jogo contra o Santa Fé não foi nada muscular, acredito que tenha sido uma cãibra. Então eu acho que o Negueba volta para esse jogo. O Edipo, indiscutivelmente, ganhou a camisa 9. E o Aislan, né, que eu acredito que ele deixa de utilizar o Aislan de meia e vai colocar o Aislan jogando pela ponta. Então, na minha provável escalação, ele deve entrar com um tipo de um 4-2-1-3. Eu acredito que essa será a formação do Quinho. Então, pessoal, se você acha que ele vai ter algumas outras mudanças, né? Eu não recebi notícia nenhuma se o América contratou alguém. Também se contratou, acho que não deu tempo ainda de entrosar esse jogador. Então, agora eu vou colocar para vocês aquela formação que eu, como treinador da América, faria. Então, se o Quinho quiser uma sugestão, está aí a sugestão. Vocês também podem criticar e colocar a sugestão de vocês, ok? Então vamos lá. Eu vou encher a tela também, vamos lá. Bem, galera, na minha opinião, a minha formação seria essa. Eu seguraria, logicamente, o Maranhão no gol, né? Um goleiro experiente, está indo bem. Inclusive eu dei uma nota 8 no último, já teve até torcedor que deu 10, ele foi muito bem. Eu entraria com 3 zagueiros, cara. Eu puxaria o Biro e faria um trio ali atrás. Eu faria uma linha de 3 zagueiros, logicamente que quando perde a bola, né, quando a gente não está com a posse de bola, o João Ataídes volta para compor com o Zé Luiz e o Fábio Júnior volta compondo aí, fazendo uma linha de 5. A gente está jogando fora com um time goleador, é um time que é o segundo, né, é o segundo ataque da Bezinha hoje, com 9, e a gente precisa tomar muito cuidado. Então eu acho que ali ele faria uma composição de uma linha de 5. E o Chico, né, ajudando atrás, dando seria assim como um apoio, né, para essa linha de 5, junto com o Fábio Júnior. O Fábio Júnior, cara, ele pode compor não só uma linha de 5, como ele pode compor, ou quem pode deixar a formação numa linha de 4, voltando o João Ataídes e ele segurando o Fábio Júnior.
O Fábio Júnior, eu andei vendo uns vídeos dele, ele tem uma ligação direta, cara, é de encher os olhos. É um jogador que passou, inclusive, no Atlético Paranaense, cara, só não ficou lá porque realmente chegou a lateral de peso lá e ele tinha que ter minutagem para jogar, né, e optou em vir para o América. Mas é um jogador que se eu sou treinador, eu já lançaria ele tranquilo nesse jogo. Além dele ajudar fazer o corredor ali do lado esquerdo, ele é um jogador também de uma boa ligação e dribla bem. E o América vai ter que pensar muito em contra-ataque, porque o time do José Bonifácio vai partir para cima, é um time agressivo, vai muito bem para o ataque. E se você tiver um jogador veloz, que é o caso do Fábio Júnior, compondo uma linha de 4, um 5 distribuindo no meio, junto com o Lucas Paraíba, cara, nós temos 3 jogadores bons aí para receber esse contra-ataque, que é o Negueba, que tem uma velocidade e uma quebra de linha legal pela direita, e o Aisna também pode ser deslocado para a ponta esquerda para fazer essa quebra de linha e receber os lançamentos do Fábio Júnior. E aí, meu amigo, é cruzar a bola. O Fábio Júnior tem essa virtude também, pelo que eu vi nos vídeos. Ele tem um cruzamento quase que 100% perfeito. Então ele será um jogador muito interessante nos contra-ataques, fazer os cruzamentos poéticos. E o Negueba fazendo o corredor do lado direito e o Asa do lado esquerdo. Eu faria essa colocação, entraria tranquilamente com 3 zagueiros, faria essa composição dentro do jogo, sem medo de errar, sem medo de ser feliz, porque esse time não é tão assim também não. Eu entraria com 3-3-1-3. É ambicioso, mas nós precisamos do resultado. Então é uma forma de você fechar lá atrás e dar mais velocidade para o time do América. Então é isso aí, pessoal. Vocês que estão aí fretando ônibus, estão lotando aí caravanas, né, fazendo caravana, é legal, é um jogo interessante. Eu só não vou porque eu tenho problema de particular de domingo, né? Senão eu iria tranquilamente. Eu quando fazia parte da TUA, né, quando eu fui presidente da TUA, que foi a primeira organizada do América, cuja qual eu sou um dos fundadores, a gente ia para Sorocaba, para Santos, Taubaté, Ribeirão, a gente ia para todo lugar, cara. Então a torcida do América é uma torcida que não desiste. Então a gente tem que acompanhar e incentivar. Para você que vai Bonifácio, eu desejo uma boa viagem de ida, uma boa viagem de volta, bastante incentivo, amor e lealdade. Batuque neles, cara. Leva batuque tudo, faz a festa lá que eu vou estar ligadão aqui no canal do YouTube do Paulistão, torcendo para o América. Então aqui, esse é o pré-jogo que eu preparei para vocês e o comentário para vocês estão ali. Sempre lembrando, né, que tem muita gente me pedindo aonde compra o livro e na editora eu já vi que está saindo bastante livro. Tá legal, cara. Tem uns amigos até de Santos meu que dizem que estão comprando o livro, que eu falo aqui, né, dos confrontos do Santos e América, o pessoal está gostando. Então eu vou deixar aqui o QR Code, aqui do meu lado, aqui, vou colocar desse lado aqui, do meu lado esquerdo e do lado direito. Então é só direcionar o teu celular para o QR Code, você vai direto lá no link e pode fazer seu pedido diretamente na produtora que fez o livro, ok? Pessoal, sucesso para nós, boa sorte. Mesmo ganhando do Bonifácio, a gente não assume a liderança. Eles estão com 7 de saldo, nós estamos com 2. Eles estão com 10 e nós estamos com 7. Se ganhar o jogo, a gente iguala com eles em número de pontos. Mas só vamos assumir liderança se a gente fizer mais de 8. Não vai ser fácil fazer 8 lá não. Mas uma vitória de 1-0, de 6-0, para mim é importante. O importante é igualar em número de pontos e depois a gente resolver os jogos em casa. Lembrando que no primeiro turno, o José Bonifácio faz 3 jogos fora e 2 em casa, assim como o América também fez 2 em casa e 3 jogos fora. No segundo turno, os 2 times vão fazer 3 jogos em casa e 2 fora. É a grande chance dos 2 se classificarem em primeiro e segundo lugar do grupo. E essa vitória para nós é fundamental e importante. Até lá e boa sorte.